Música nacional. A Rádio Naerp dá voz à sociedade. Estamos recebendo hoje na Rádio Naerp a advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, Letícia Duarte Hernandes. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. E para isso eu trago aqui o ex-jogador, ex-atacante Paulo César Camassuti, jogou no Corinthians, no São Paulo e também em outras equipes fora do Brasil. O prazer é todo meu pelo convite. A Líria Machado é a estudante de cinema em Portugal e a Milena é a produtora audiovisual. Eu sou Milena Maganin, sou formada em jornalismo também pela Unaerp. Rádio Unaerp. Experimente. Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvintes da Rádio Naerp. Eu sou Lucimara Saturnino e é uma imensa satisfação ter vocês aqui como os nossos ouvintes. Está ao meu lado a minha companheira de jornada, Maria Vitória Trintim. Boa noite. Hoje, no episódio do Memória da Comunicação, estamos prestes a embarcar em uma entrevista fascinante pelos bastidores do mundo radiofônico. Vamos conversar com uma figura emblemática para a história do rádio em nossa cidade. O coordenador artístico Marco Moura, que traz consigo uma bagagem rica de experiências em diversas emissoras. A entrevista é produzida e apresentada pelos estudantes de jornalismo da Unaerp, com a orientação do professor Gil Santiago, com responsabilidade técnica de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Marco Moura começou como operador na rádio PRA7 de Ribeirão, depois partindo para a Renascença, depois para a Rádio Brasiliense, em seguida para a Rádio Clube de Ribeirão Preto, assumindo várias funções, incluindo locutor e coordenador. Na Rádio Morada do Sol, em 1984, tornou-se diretor artístico, além de desempenhar funções de locutor e operador. Sua carreira progrediu em diferentes emissoras, assumindo papéis de liderança como diretor comercial e artístico da Rádio Imprensa de Vargem Grande do Sul, em 1998. Em 2007, na Rádio Verde Vale FM, foi coordenador artístico e apresentador do Jornal da Verde Vale, consolidando sua posição na Rádio Fusão. Seja muito bem-vindo, Marco. Desde já agradecemos sua presença por compartilhar conosco a sua jornada e a sua contribuição para a história do rádio de Ribeirão Preto. É uma honra te receber aqui hoje. Boa noite, Maria Vitória. Prazer é meu. Boa noite para você também. Boa noite. Né? Boa noite para o meu amigo, né, e saudoso Gil Santiago. Estou aqui, olha, ao lado aqui da... Saber que ele hoje é o teacher, né? Eu vou dar umas pitadinhas aqui também. Não apareço, mas vou dar umas pitadinhas aqui. Mas é muito, muito, muito legal, sabe, se relacionar com a nova juventude, o pessoal que está vindo, né, para a área da comunicação. Isso é muito importante. Sim, e eu fico particularmente muito feliz, Marco, em reencontrá-lo aqui. Felicidade é minha, você pode ter muito certeza. Muito feliz. Ainda mais com esse cabelinho de Paulinho Boa Pessoa. Pode ser. Ô Marco, nós estamos ansiosos em saber como que começou a sua paixão pelo rádio. Bom, a paixão pelo rádio começou em 1970 na cidade de Monte Alto. Eu ia jogar bola, ia no clube e eu sempre via o pessoal movimentado numa esquina. Falei, mas que diabo é isso, né? Era a Rádio Cultura de Monte Alto. Eu entrei, fiquei fascinado com aquilo. A partir dali eu comecei a gostar do rádio. Aí em 1973 eu fui para Bom Despacho viajar com meu pai, minha mãe. E o primo do meu pai tinha uma rádio chamada Difusora de Bom Despacho. Também fui lá conhecer. Fiquei mais apaixonado. Aí um belo dia eu fui para Franca.
onde meu tio era locutor da Rádio Imperador de Franca. E vi aqui, eu falei, gente, isso aqui é muito bonito. Aí em 74, conversando com o pessoal, aí tinha um radialista no meio. Ele falou, eu queria começar, mas não sei como. Ele falou, não, vai lá na PRA7, fala com o GG, já falecido, né? Que ele te arruma para você aprender, começar e tal. E eu falei, pai, eu quero fazer isso. Meu pai, não, você vai ser outra coisa. Eu falei, não, eu quero ser radialista. Aí ele falou, não. Aí eu fui na PRA7, conversei com o capitão Tiziano Mazito, que era dono da PRA7, e ele era amigo de farda do meu pai. Aí ele foi lá conversar com meu pai e convenceu meu pai de eu começar a trabalhar na rádio. Aí eu ia à noite aprender com o Elcio Pereira, que era o operador do horário, né? Ali eu conheci Coraúci Neto, Hélio Ribeiro, né? Iris Ribeiro, o Hélio Miranda, Jair Grelê Filho, enfim, eram os top do rádio de Ribeirão Preto. E lá fui eu, aquele menininho de 13 anos, começar o negócio por ali. E Marco, você lembra como era a emissora, onde ela ficava localizada, a frequência, a programação? O que você lembra assim que você pode dizer pra gente? PRA7? Da PRA7. A PRA7 hoje é ali na esquina com Barão do Amazonas. Barão do Amazonas. Com a Francisco Junqueira. Uhum. Ali é um prédio fantástico. Eu nunca vi uma rádio igual a PRA7. Nunca. E olha que todo lugar que eu ia, eu conhecia a rádio. Eu nunca vi. O prédio da PRA7, na minha opinião, porque não existe, mas é o mais bonito. Acho que nunca vai ter um prédio daquele. E que tipo de programação vocês tinham lá na época? Não, na época, como não tinha FM, o AM ele era eclético. Uhum. Então tocava desde Júnior, Excuse Me, a Odair José, né? Esse era o rádio da época, né? Uhum. Esse era o rádio da época. Aí depois veio o FM, que também começou na ideia de fazer rádio com vozeirão, né? E tocar música orquestrada. Aí daqui a pouco acabou tudo isso e o rádio foi mudando. Uhum. Porque na realidade o rádio vai mudando a cada ano, né? Com certeza. Ô Marco, você teve a experiência então de conviver ali, de trabalhar no prédio da PRA7, o Palácio do Rádio. Sim, tinha um estúdio Roquete Pinto, onde faziam novelas. Sim. Coisa mais linda do mundo. Olha, era um andar só do estúdio. Coisa mais linda. PRA7, na minha opinião, é a rádio... É o prédio que construíram para uma rádio, não adaptaram para uma rádio. Nós estamos falando de que ano? 74. 74. E já tinha a Clube FM nesse período? Não. A Clube nasceu em 78, se não me falha a memória. Mas também é assim, nasceu, puseram no ar, tinha o Iris Ribeiro falando, o J Pesquisa, o Hélio Miranda, tudo era só vozeirão, né? E tocava orquestra e tal. Aí quando os Pisani compraram a PRA7, é que veio a Clube FM, que foi, na minha opinião, foi a maior audiência do rádio Ribeirão Pretano. Esse é assunto daqui a pouquinho, né, meninas? Com certeza. Está aqui no nosso radar. E os profissionais que você trabalhou na PRA7, como que foi a experiência em ter trabalhado com eles? Quais foram? Olha, como eu era moleque, eu estava vendo o ídolo do rádio. Então, eles eram o meu ídolo, né? Uhum. Entendeu? O Coraúci, quando era Natal, lançava a musiquinha de Natal no disquinho, eu comprava, entendeu? Tiete de rádio. Eu era isso naquela época, né? Aí depois eu fui caminhando. Interessante. Marco, como que foi a sua transição da PRA7 para a Rádio Renascença? Como que foi essa experiência? Você lembra? A Rádio Renascença foi assim. O José Carlos Oliveira, o Bebé, ele era operador da manhã. E ele ia sair de férias. E não tinha ninguém para colocar no lugar. Aí me convidaram. Aí eu vim, fiz um mês aqui, né? Abri a rádio 5 da manhã, compadre Tatão, entendeu? Uhum. E foi um mês.
só de Rádio Renascença. Aí eu fui para Brasiliense, entendeu? Fui para Brasiliense, que o Cid me convidou para fazer um horário. Aí eu fiquei lá, até eu voltar e retornar para Renascença. Só que na Renascença, eu voltei como operador. Mas o Zé Renato, que era o programador e morava em São Paulo, de repente ele falou, eu tô indo embora e tal, você se vira. E eu passei a ser programador da Rádio Renascença. Nossa! Entendeu? Entendi. Foi uma coisa muito louca, mas eu fui lá e fiz. E nesse período a Renascença era aqui na UNAERP? Era no bloco A. Logo A na da entrada. UNAERP. Do lado direito. Isso. Eu chegava às 5 da manhã, aquela escuridão, eu tinha que ir numa caixinha de energia para ligar a luz do prédio. Nossa. Era uma loucura. Mas valeu a pena. Conta- Eu acho que eu trabalhei nessa época mais feliz. Não sei, eu acho que foi uma época muito boa. Então conta pra gente os momentos mais marcantes que você teve lá. Olha, o momento mais marcante foi que a PRA7 tinha as 12 mais. Lembra disso, Gil? Não lembro, mas me falaram. Então. Aí eu era programador, de repente, precisamos mexer na rádio, na programação e não sei o quê. Pedro Giacomini tinha vindo para a rádio com a equipe dele, e ele que mandava. Eu não quero a rádio do jeito que é, não. Eu tocava Dick Farney 3 horas da tarde. Eu falei, não quero mais nada disso. Eu quero uma rádio para concorrer com a Clube, com a 79. Eu falei, então vamos fazer, né? Aí o diferencial foi que nós mudamos a programação da rádio. Naquela época nós tocávamos Bonnie Tyler, It's a Heartache, coisa que não tocava em todo lugar, né? Então essa foi a diferença da Renascença. Ela veio na pegada do jovem, coisa que não tinha naquela época, né? Porque a rádio AM tocava de tudo. E quem eram os locutores aí? Passaram gente Sim. importante, famosa aqui. Vozeirão também, né? Na minha opinião, ele é uma pessoa que marcou minha vida, que é o Paulo Leitão. Por que Paulo Leitão? Porque o Paulo Leitão, tem gente que copia ele hoje, inclusive amigos que trabalharam com ele. O Paulo Leitão, ele era um locutor que tinha que... Ele descia o pau na época militar. Então a coisa não era bem, né, tranquila. O jornalismo dele era muito bom. Eu acho que ele foi muito bom. Mas também teve o Paulo Leitão, o Marco Frateschi, entendeu? Que, aliás, o Marco Frateschi, na época eu falei, vamos fazer uma parada. Mas meio-dia, vamos pôr que não, vamos fazer às 11 mais. E nós queríamos às 11 mais, às 11 horas da manhã, antes da parada da Clube, entendeu? Teve a Rosana Zaidan, que eu produzi um programa que eu acho que foi o melhor do rádio até hoje, que era Renascença 0 Hora. Olha. Que a Rosana pegava as notícias que iriam sair no jornal, ela falava no rádio à meia-noite e tocava música só tipo Gilberto Gil, Caetano Veloso. Era um negócio bem... MPB. Bem MPB, entendeu? Eu acho que foi um programa muito bom. E César Rosa desse período ou não? O César Rosa é desse período também. Entendeu? Inclusive o culpado de levar César para São Paulo fui eu, né? Inclusive está no livro dele. Entendeu? Ele tem uma voz maravilhosa, na minha opinião. Só que ele era meio caipira. Ele vinha de São Joaquim da Barra, tal, então eu achava ele meio caipira. Aí eu falava, César, faz assim, faz assado. Porque a voz dele era muito bonita, né? E teve mais gente por ali. Teve o irmão da Rosana, o Rubens Zaidan. Teve muita gente boa. Teve o Valadão. Teve muita gente bacana. O Mike, como que foi essa transição, né? Você foi pra Rádio Renascença, depois pra Rádio Brasiliense, depois voltou pra Rádio Renascença e aí você foi pra Rádio Clube. Então, como que foi essa transição? Em que ano que isso aconteceu? Então, foi em 1979. Só que antes de eu ir pra Clube, eu fui pra São Paulo pra tentar trabalhar lá. Mas eu não gostei de São Paulo. Então, eu voltei. Mas nesse espaço eu já estava rodando FM, Transamérica, Jovem Pan. Então eu estava já vendo o que era a rádio FM. Então quando eu voltei,
para Ribeirão e os Pisani compraram, tá precisando de alguém de operador na clube, porque não tinha locutor, né? Aí eu falei, vou lá, né? Fui e consegui, né? Comecei como operador. Depois, com a saída do Fernando Maruti, me jogaram para programar também, entendeu? Aí depois eu fui locutor e operador. Foi uma época que a rádio não tinha ninguém e o Zé Inácio Pisani queria falasse na rádio. Então começou com o Curió, eu e o Paulinho, boa pessoa, né? E aí daqui a pouco, não sei o que aconteceu com o Paulinho, eu vou embora, não quero mais saber de FM, não, vou ficar no AM. Aí, de repente, apareceu um tal de Gil Santiago, que eu nem sabia quem era, entendeu? Aí o Gil começou com a equipe. Tinha o Bill, James. Lindolfo, né, depois. O Lindolfo fazia 11 horas, né? Foi uma equipe. A clube teve, acho que, muita gente boa. Nesse começo esse início seu mesmo na clube, sem locutores e tudo, o estúdio já era no morro, lá junto à torre. Lá perto do HC. Isso, já estava lá o estúdio da clube. Quando eu saí da clube em 84, ainda era lá, né? Apesar que já estavam construindo 9 de julho. Aqui no Palácio do Rádio continuava gravações. Você comentou do Paulinho. O Paulinho tinha um programa na AM com um auditório aqui no Palácio do Rádio. Aliás, todos que faziam programa na Clube AM tinha a plateia, né? A plateia, isso. Sempre tiveram. Nossa, eu não sabia disso. Aliás, a PRA7, ela tinha um cinema para apresentar os locutores, músicos. Que massa. Então era ao vivo, assim. Isso, era ao vivo. Na PRA7 passou Moacir Franco. Olha. Passou Lima Duarte. Interessante. Tem mais gente famosa que passou por aqui, entendeu? A PR7 foi muito famosa. Acho que foi uma das emissoras mais importantes do Brasil. Não é nem de Ribeirão Preto, não, do Brasil. Interessante. E lá na Rádio Clube, qual que era a programação, Mauro? A programação era pop. Aí deu um problema, aí tinha que mudar. Aí foi mudado para uma rádio mais popular. Tocava Maria Bethânia, mas tocava o Capital, tocava Talk, enfim, tocava de tudo, né? Mas a audiência da Clube era muito grande. Qualquer lugar que você entrasse, estava na Clube. A Clube foi uma emissora muito importante para Ribeirão Preto. Você acha que é por causa da programação? Sim, com certeza. Programação do Marco Moura. Hoje no rádio, a programação é importante? Mas o locutor é importante, a comunicação do locutor e também a premiação. Rádio que não tem prêmio, a pessoa não liga. Porque você faz, por exemplo, melhor de 3. Você vai dar o que pro ouvinte? Ele vai participar para quê? Se você não está dando nada para ele. Tem que ter um atrativo. Sim, tem que ter um atrativo. Além do locutor, né? Isso. Corrigindo aqui, não é? A programação e a direção artística era do Marco Moura. E foi quando eu vim para Ribeirão. Você lembra? Então, aquele trabalho que você fez ensinando, outro falar, você ensinou o Gil também a falar. Você fala assim, não usa a voz daquele jeito, não é? E eu vinha de uma rádio AM, né? E tive que aprender a fazer FM com quem? Marco Moura. Então foi assim, é uma honra mesmo, por isso que eu digo. E era ao vivo também lá na Clube, Marco? Na Clube era totalmente ao vivo. Totalmente. Só que hoje, você coloca um computador, se você precisar ir no banheiro, você deixa o computador, né? Naquela época não tinha isso, não. Naquela época você tinha que estar ali sentado, se desse dor de barriga, você tinha que arrumar um jeito. Como que continuava com a voz boa, com dor de barriga? Mas acontece. Ô, Mauro, e era ao vivo com plateia? Não, na Clube FM não. Tá. E quem integrava o time da Clube naquela época? Quem que você lembra mais com quem você trabalhou? Eu lembro do Gil, lembro do Curió, lembro do Fernando Maruti, lembro do Mr. Brown, do Dominguinho. Sim. Do Betinho Funk, Lindolfo, Joel Arruda, Milton Rabelo, César Rosa, Paulo Mai, que está em São Paulo até hoje, Maurício Martins, que está também em São Paulo. Sim. Entendeu? É uma equipe que eu me lembro que eu trabalhei, né? Bill James.
Quem que é Bill James? Olha, não sei dizer. Me desculpa. Bill James era um jovem que falava, eu quero ser igual o Julinho Mazei. Mas como assim você quer ser igual o Julinho Mazei? Quero falar em inglês e aí eu falo em português. Bom, não temos nada à noite, vamos pôr o Bill James. E foi um sucesso. Porque ele entrava falando inglês. Né? Aí depois ele falava o que ele tinha falado. Entendeu? Ele traduzia música, tocava música, ele falava que estava falando a música. Entendeu? E naquela época você não tinha um computador para saber o que estava... Porque hoje você pega uma música, ela traduz. Né? Naquela época não tinha. Só quem falasse inglês. E mais um detalhe, ele fazia poucos dominavam a língua inglesa, inclusive. Ele fazia a tradução. É uma outra época. Ele tinha ele falava inglês totalmente. Nossa. Entendeu? Ele era... E foi um sucesso, entendeu? Imagino. Foi um sucesso. E quais eram as principais atividades que você exercia lá na clube naquela época? Então, depois de operador, eu fiquei só na programação junto com o Mr. Brown, Dominguinhos. Depois acho que o Betinho veio também, né? A gente dividia bem a programação. Não era só um que fazia. Eu apenas falava, vai tocar isso ou vai tocar aquilo. Entendeu? Eu já não programava mais, só coordenava. Mário, você lembra os eventos mais populares que você coordenava lá? Não, o que eu me lembro é de um programa que tinha aos domingos. Lembra, Gil? Sim. Special for You. Special for You. Special for You era 2 meninos. O Morgado, o Zé Maria, e o Zebu, que eu até hoje não sei o nome dele. Inclusive ele é advogado, né? Ele é uma pessoa séria, hoje, né? E, para você ter ideia, o que é o Pânico era o Special for You, que nasceu antes do Pânico, entendeu? E chegava no domingo, lotava de carro, gente, tudo lá fora na frente da rádio, ouvindo o programa e participando, mandando um recadinho para as gatinhas da 9 de julho. Interagindo. Entendeu? Na minha opinião, foi ótimo. Era gostoso. Muito bom. E o José Maria, que se transformou agora, recentemente, né, na década de 2000, principalmente, num dos principais fotógrafos do país. Sim. Não é? Ele é fotógrafo da Playboy. Da Playboy. Várias revistas. Era uma referência uma referência de fotografia no Brasil, né? Ele já tinha esse dom, né? Sim. Ele gostava, era hobby, né? Vamos dizer assim. E hoje ele é um fotógrafo de renome. Tá no Rio de Janeiro, né? Tá no Rio, é fotógrafo das personalidades aí, né? Dos famosos? Isso. A gente estava falando de audiência, né? Que a clube chegou a ser uma das maiores audiências de Ribeirão. Vocês tinham estratégias específicas para aumentar essa audiência? Como era isso? Não, estratégia... não diria que seria uma estratégia. Seria um momento. Entendeu? Por exemplo, quando morreu Elis Regina, eu fiz um programa à noite, no mesmo dia da morte dela, pondo Tom Jobim falando, pondo Marcos Valle, entendeu? Fiz um especial dela, entendeu? Coisa de momento. O rádio tem que ser um momento. O rádio não tem... A televisão, ela é... Você tem que fazer... pensar o que você vai fazer o mês inteiro. O rádio não. O rádio é momento. Entendeu? Ah, morreu fulano. Você tem que fazer alguma coisa. Então era mais sobre captar os momentos e compartilhar. Rádio é um momento. Não é uma coisa tem que fazer. É um momento. Aquilo que você está vivendo naquele momento. Pelo menos eu penso assim. Outro exemplo marcante que eu me lembro da clube, que esses aí são fantásticos. Coberturas de carnaval. Ah, bom. Isso aí foi... Isso aí foi uma coisa que eu posso dizer que começou comigo. Entendeu? O AM já transmitia, mas o FM não. E o Zé Pisani, o Paulo Pisani, o José Roberto Vilela, que era o diretor comercial. Sim. Estamos viajando, se vire. Falei, deixa comigo, vou me virar. E nós fizemos o carnaval nos clubes, na Avenida Saudade. Foi o primeiro carnaval transmitido, foi na Clube FM. E hoje, não sei se estão transmitindo, mas depois todo mundo começou.
Então, rádio é o momento. Essa transmissão do carnaval, como acontecia? Vocês paravam as pessoas na rua, entrevistavam elas? Eu não consigo nem imaginar como... Não, no salão entrevistava as pessoas que estavam no salão. Na rua, na Avenida Saudade, os que estavam na rua. E falavam o que estava acontecendo, né? Entendi. Se desse alguma briga, estão brigando, entendeu? É um A momento. rádio era móvel, então. Era móvel. E o Bloco das Piranhas? O Bloco das Piranhas é um problema. O que é isso? O Bloco das Piranhas é um problema, Gil. Você foi fundo, Gil. É que movimentava a 9 de julho, né? O Bloco das Piranhas nada mais era homens vestidos de mulheres. Na década de 80. Nós estamos falando em 2024. Sim. Hoje é normal. Mas naquela época não era normal. E causava, né? E fez um sucesso danado. Todo mundo esperava o Bloco das Piranhas. E ia pra Avenida. Ia pra Avenida 9 de Julho. Gente. Entendeu? Nossa, realmente dá pra entender, porque é um período nostálgico, né? Porque... Não, é o que eu falo pra todo mundo. Década de 80, o rádio foi melhor, a música foi melhor, tudo foi melhor. A maneira de viver foi melhor, entendeu? Não tem nada a ver com os dias de hoje. Nada, nada, nada. É até difícil, eu tenho 25 anos, é difícil pra eu visualizar tudo, sabe, que você tá falando. Hoje você não vê a galera parada numa 9 de julho, todo mundo parado, conversando, e menina de carro passeando, paquerando. Isso não tem mais. Não mesmo. Na década de 80 era assim. Agora, eu participei de várias coberturas, né, de vários clubes, Vale do Sol, não é? Que tinha grandes shows também. O próprio Bloco das Piranhas, pelo menos eu nunca vi uma agressão, um fato violento. Não e as tinha pessoas essas coisas. iam Só normal. se divertiam. Exatamente, era diversão. A pessoa ia para um salão, curtir um carnaval. Estou falando especificamente de um evento, tá? Mas tinha a Clube, depois eu até queria que você falasse, a Clube promoveu grandes shows. Sim. Foi a emissora que trouxe shows para Ribeirão Preto. Verdade. Foi que iniciou. Sim. Mas nesse período que o Marcos está comentando, foi um período de fato em que as pessoas iam se divertir mesmo. Você não ia se preocupado com o que o outro cara está vestindo, que ele está bebendo, como que ele está se comportando. Você está ali na sua e... Se divertindo. Se divertindo. É bem diferente de hoje. Hoje não, hoje é até complicado. Eu acredito. E você ficou muitos anos na Clube? 4 anos. Foram 4 anos bem marcantes. Olha, foi sim, eu aprendi muito. Mas eu acredito que a melhor fase do rádio na minha vida foi em Araraquara. Quando eu passei a ser diretor artístico. Foi muito bom. Porque eu peguei uma emissora quebrada, em vermelho, que sobrevivia pela TV que eles tinham. E eu fui lá e levantei a emissora e fiz uma nova emissora. Então, na minha opinião, na minha vida profissional, foi a melhor. Entendi. E qual que é o momento mais marcante pra você na Morada do Sol? Você tem uma história assim pra contar pra gente? Olha, tenho vários, mas o mais marcante é da menina Joana, que era uma criança recém-nascida, com um problema de fígado. Se não fizesse um transplante, ela morreria. Então, eu nunca saí cedo da rádio, sempre 10 horas e tal. Aí, o Zé Ricardo, que era diretor da TV, me chamou. Vê essa matéria. Aí eu vi a matéria, a mãe da criança falando que a menina tinha que arrecadar uma grana para ir para os Estados Unidos e tal. Aí, por isso que eu te falo, o rádio é um momento. Aí eu vi aquilo, eu tinha uma filhinha pequena, tocou no meu coração. Vou fazer alguma coisa. Foi quando eu criei a campanha da menina, da Joana, para arrecadar dinheiro e fundos para ela ir embora para os Estados Unidos. Essa é uma coisa que marcou muito na minha vida. Entendeu? Agora, na Morada do Sol, eu entrevistei Ney Matogrosso, entrevistei Alcione, Paulo Ricardo, Nelson Gonçalves. Nossa. Entendeu? Eu só não entrevistei o Ray Conniff porque eu não sabia falar inglês naquela época, entendeu? Mas senão eu teria entrevistado também. Como que você ingressou na Morada do Sol? Você estava em Ribeirão, aí você foi para Araraquara? Como foi esse processo? É uma história não muito boa, né? Mas é que eu saí da Clube.
E quando eu saí da Clube, eu estava ajudando a montar a Estéreo Som, não? É Estéreo Som de São Carlos? Eu acredito que sim. Eu acho que é Estéreo Som. E como eu tinha brigado com o patrão da Clube, e ele sabia que eu estava lá na Estéreo Som. E o dono da Estéreo Som era amigo dele. O que ele fez? Pediu para me dispensar. E naquela época tinha nascido a minha primeira filha. Aí falei, caramba, o que eu faço agora, né? Aí um belo dia o Maurício Martins, que era locutor da Clube, me ligou em casa e falou, ô Marco, é verdade que aconteceu isso? Eu falei, é verdade. Pô, sacanagem. Eu falei, sacanagem, mas aconteceu. E agora eu não sei o que fazer. Não, peraí que eu vou ver. Um lugar tá quebrado, mas acho que você consegue fazer alguma coisa. Aí ele ligou pro Robertinho, que é o dono da morada. Aí ele falou, vai lá conversar. Aí eu fui. Aí ele me explicou, não, minha FM tá quebrada, meu AM tá quebrado, quem sustenta é a TV e tal. Eu não posso te pagar muito, mas a gente pode fazer um cronograma e tal. Você vem? Eu falei, eu vou. Tô indo. Aí eu deixei minha esposa e minha filha aqui, ia para lá, voltava no final de semana, depois da semana eu voltava para lá. E peguei assim, uma rádio que tocava ao meio-dia orquestra, som ruim, o equipamento dela era bom, mas estava quebrado. Tinha uma potência que acho que era maior que a Clube. Acho que era 50 mil naquela época. Mas não pegava dentro de Araraquara, que tinha um problema. Foi quando eu liguei pro meu amigo Billy, que era técnico da Clube, ele falou, tô indo aí. Aí ele foi, ele arrumou o problema. Aí eu fui montar minha equipe, porque eu não queria ninguém daquela que estava no ar naquele momento. Uhum. Mas também não peguei ninguém de Araraquara, porque não tinha. Porque a minha concorrente, que era a Cultura, ela tinha, mas era gravado. Então não existia locutor. Aí eu saí procurando. Fora de Araraquara. Vai em Bauru, vai não sei aonde. Montei minha equipe. E montei a programação. As vinhetas foram gravadas na Jovem Pan, com o César Rosa. E aí coloquei a nova emissora no ar. E ela deu certo. Porque a gente era 4º lugar em Araraquara. Primeiro lugar era a Cultura. Segundo, a Clube de Ribeirão. Diário de Ribeirão. Depois vinha a Morada do Sol. Olha a situação da emissora. Aí eu fiz essa programação, deu certo, estava indo bem. Contratamos o Tavinho, que foi um ex-companheiro da Clube, aqui em Ribeirão, que ele era vendedor de propaganda da Cultura. E nós precisávamos de um diretor comercial. Aí eu indiquei, vamos chamar o Tavinho, tal, da Cultura, tal. Aí chamamos o Tavinho. Mas por que você fala? Eu não pego ninguém de emissora concorrente. Uhum. Não é o meu modo de trabalhar. Mas o Tavinho, ele era de Araraquara. E o Tavinho já estava no meio comercial. Era o caminho certo, era chamar o Tavinho. Então, chamamos o Tavinho e a rádio virou um fenômeno. Eu me lembro até um dia que aí eu liguei o Manuel Poladian, que é um empresário produtor, ele ligou na Morada e a menina passou, tem um Manuel Poladian querendo falar com o diretor da rádio. Aí, eu conhecia ele. Aí ô Manuel, aqui é o Marco, poxa vida, você tá aí? Eu falei, tô aqui. Então, eu tenho um show do Ney Mato Grosso, eu quero fazer em Araraquara. Né? Aí, você vai fazer aonde, Manuel? No Gigantão. Gigantão é 10 mil pessoas. Eu peguei e fechei com ele. Falei, vamos fazer. Aí quando o Robertinho soube, que é o dono, falou, você é louco? A gente tá quebrando, não tem audiência. Robertinho, vai por mim, vambora. Aí eu combinei com o Manuel. Manuel, quando você chegar com as tuas carretas e o ônibus, entre na avenida soltando fogos, põe um lá parecido com o Ney Mato Grosso, né? E o Robertinho preocupado, por quê? Porque as vendas não estavam tão boas. Só que esse negócio das carretas explodiu as vendas. Nós colocamos 10 mil pessoas no Gigantão, no show do Ney Mato Grosso. Que, aliás, é o melhor show da carreira do Ney.
que o Ney tinha 6 cenários. Ele trocava 6 vezes. Olha. Durante o show, assim, figurino, tudo? 6 vezes. Foi o show mais bonito que eu vi até hoje na minha vida. Eu imagino. Que legal. Além de ser o Ney Mato Grosso. É. E lá na radiodifusão, você testemunhou muitas mudanças na tecnologia e na forma como as pessoas consomem os conteúdos. Como que você lidou com essas mudanças e como elas afetaram a maneira como você trabalhava na rádio? Então, eu digo o seguinte, quando eu fui trabalhar com o computador, que já existia programação em computador, quem me ensinou foi um menino. Eu já era velho e ele era um menino, né? E inclusive ele chama Robson. E ele me ensinou, me explicou tudo, aí eu aprendi o que era aquilo, entendeu? Eu acho que você tem que evoluir. É verdade. Entendeu? Nós viemos de disco, vinil, viemos de CD, MD, e hoje nós estamos em quê? Nós estamos nos streamings. Né? Nos streamings, entendeu? É a evolução. Você tem que seguir. Você não pode ser contra. Você tem que seguir. Se você quer viver o que está acontecendo, você tem que seguir. É a minha opinião também. E Marco, na sua opinião, qual é a importância da gente manter a tradição do rádio, que nem esse programa que a gente está fazendo para celebrar os 100 anos do rádio? Na sua opinião, qual é o maior benefício que a gente tira disso? Bom, eu posso dizer por mim, o rádio antigo, ele era mais humano. O rádio atual já não é tão humano, porque você tem um computador. E na época do rádio, por exemplo, eu peguei o início do rádio que não tinha escuta, nem para você ouvir o começo da música. Você tinha que sentir pela agulha do toca-disco. Nossa! Entendeu? Então, assim, o rádio evoluiu muito? Evoluiu. Mas eu acho que o rádio antigo foi muito gostoso. Não tinha nada. Tinha você. Você contra todos. Esse era o rádio. E você e os ouvintes, né? Sim, que interagiam. contra todos. O rádio. Marco, você acha que você, como locutor, teve que ter um conhecimento grande em músicas para saber fazer essa programação? O que as pessoas queriam ouvir? Principalmente falando no ramo da música. Olha, eu sou uma pessoa que observo muito. E quando eu trabalhei na Rádio Brasiliense, o programador era Fernando Marucci. E eu ficava olhando, ver o que ele fazia. Então eu já ia aprendendo com o Fernando Marucci. O meu professor é Fernando Marucci. Foi com ele que eu aprendi o que é programação. Entendeu? Na vida, você não sabe. Não, vamos aprender. Tem que aprender. A vida é um aprendizado. Vamos aprender. E eu acho que eu estou aprendendo ainda. Sim. Entendeu? Ninguém sabe tudo. Marco, mas além dessa passagem sua por Araraquara, você deu sequência em outras emissoras de rádio. Como que foi esse outro percurso seu além? Eu tenho uma passagem rápida na Diário. Sim. Entendeu? Que me chamaram. A gente precisa. Porque a Diário primeiro era Clube, segundo era Conquista, que era do grupo, né? Uhum. Terceiro era a Cidade, que hoje é Melody. E quarto era a Diário, né? E eu ouvi e falei, bom, aqui que cabe para Diário? Um adulto contemporâneo. Mas a dona não gostou. Aí ela me dispensou. Entendeu? Só que depois que eu fui embora, saiu o Ibope. Eles tinham caído para segundo, com aquela programação que eu tinha feito. Entendeu? Uhum. Só que depois dessa programação, eles passaram para rock. E despencaram de novo. Entendeu? Então, a programação é importante. Mas o que é uma programação? É a sequência. Se você não souber fazer a sequência, você não faz uma boa programação. Você tem que saber a sequência. É igual discoteca. Eu ia falar isso, faz muito sentido, porque quando você tá na balada e o DJ troca de uma música pra outra que não combina... Você percebe. Uhum. O rádio é a mesma... A programação de rádio é a mesma coisa. Entendeu? E hoje o rádio, ele tá muito sertanejo. Com certeza. Entendeu? E todo mundo tá no sertanejo. Acho que não descobriram outro tipo de música. Não.
Por isso que o rádio adulto contemporâneo é segundo lugar em São Paulo, é segundo lugar no Rio, entendeu? Você pode pegar as 10 mais de São Paulo, tem 3 rádios adulto contemporâneo. Por quê? Porque são músicas boas, entendeu? Sim. Hoje o sertanejo, você não sabe quem está cantando, porque é todo mundo igual. O ritmo é o mesmo. Não tem como diferenciar. Exatamente. Então, eu acho que está faltando é descobrir um outro tipo de música para poder fazer um outro rádio. E mais recente você teve em outras emissoras também, não foi? Eu tive em Araraquara novamente, em 2004, né? Voltei para lá. E depois eu fui em 2007 eu ia para Ilhabela. Eu ia para uma rádio de Ilhabela, que inclusive foi o Billy que me arrumou. E tinha me arrumado também essa de Miracatu. Aí não deu certo o Ilhabela, falei, vou para Miracatu, né? E tô lá até hoje. Eu fiquei 10 anos na rádio lá, né? Aí belo dia eu falei, eu não quero mais saber, vou parar. E aí um vereador conhecido meu falou, quero ser prefeito. Você não quer vir coordenar minha campanha? Eu falei, eu vou. Aí fiquei 4 anos na prefeitura. Aí na reeleição dele, ele veio me chamar, eu falei, tô fora, não quero saber. Aí eu parei, falei, não vou mexer com mais nada. Aí eu tive aquele problema do falecimento da minha esposa. Aí eu falei, agora ficar quietinho no canto. E tô sem vinho num estúdio há 8 anos. Olha. Nossa. Que pena, né, Que bom que você aceitou o nosso convite, então, né? Não, mas se a gente pode contribuir com alguma coisa, por que não? Verdade. Né? E contribuir com a história do rádio, sim. Por uma nova geração que está vindo aí, não é? É um documentário. Inclusive, o meu tio, que é o Grego, né, lá de Franca, ele um dia, quando foi mudada a programação da Clube para mais popular, ele falou assim, por que você não põe um sertanejo, né? Eu falei, não, tio, não dá, né? Aí eu falei, eu não vou apostar no sertanejo, não apostei. Aí em 84 vem a conquista só sertanejo e explode de audiência. Entendeu? Então, às vezes a gente não ouve e é penalizado. Porque eu poderia ter começado naquela época. Mas também entra num aspecto de você ceder também pro que tá no mainstream, né? Assim, tá tocando mais sertanejo, então eu vou ceder pra isso e aí todas as emissoras seriam a mesma. Que na realidade, quando saiu a Anitta, eu cedi ao stream. Porque eu acho ela horrorosa. Mas as meninas da rádio cantavam, então paciência, né? Vamos tocar. Muitas vezes a gente toca alguma coisa que nós não gostamos, mas que vai cair no agrado. Essa é a função do programador. O programador que só programa aquilo que ele gosta é um fracasso. Não dá certo. Verdade, faz sentido. Você tem que ver o que vai dar certo. Inclusive, na minha história tem a Menina Veneno. A Menina Veneno, do Hit, foi assim. O Matos, lembra do Matos? Sim. Divulgador, né? Sim. O Matos passou num amigo dele, não vou citar o nome, mas você sabe quem é. E mostrou o Hit. Não, vou tocar essa porcaria não. Leva lá pra Clube. E chegamos lá. Mas na hora nós tocamos o Hit, aí logo em seguida vem no Fantástico. Virou uma febre. Então é que eu te falo, às vezes, a pessoa te dá um conselho e você não ouve, você quebra a cara. Entendeu? Porque o Hit foi um sucesso. Sim. Foi mesmo. Entendeu? Até hoje toca, né? Até hoje. Todo mundo canta. Sim. É verdade. Marco, você teve muitos cargos ao longo da sua carreira. E qual deles foi o mais desafiador para você e por quê? O mais desafiador foi vender. Eu não sabia vender. Mas eu tive um professor tão bom, Carlos Alberto Chama, e ele me ensinou a vender. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por quê? Porque eu peguei uma TV para vender na época do Pantanal na Rede TV. Eu ganhei muito dinheiro. Para ser sincero, metade do faturamento da emissora, da TV, era meu. Olha aí. Porque eu vendia Ribeirão Preto. Porque a Clube, ela tinha cobertura Ribeirão, Sertãozinho e Franca. E a TV Morada do Sol, ela tinha cobertura até Pirassununga, Rio Preto.
Então, era uma cobertura muito grande. Aí, bom, chegava no Ribeirão Shopping, na agência, para convencer. Era o tal do que você vai atingir pelo um preço tal, pelo que você vai atingir pelo um preço tal, Y, né? Porque no caso era clube. Uhum. Era muito mais vantagem anunciar na TV Morada do Sol. Eu ganhei muito dinheiro. Foi uma época muito boa. Aí, quando acabou o Pantanal, e eu fui na apresentação do Zé Trovão e Ana Rai Zé Trovão, eu falei, isso aqui não vai virar não. Vou puxar o carro. Aí um belo dia encontrei o José Adolfo Molina, saudoso José Adolfo. Aí ele me falou, o que você está fazendo? Tô na TV, mas... Aí eu expliquei para ele, né? Ele falou, vamos lá para Regional Difusora. Aí eu vim trabalhar com ele aqui, até a morte dele, né? Quando ele foi morto. Aí eu peguei também, abandonei e fui embora. Não quis continuar. Marco, com toda a sua experiência, qual é o maior conselho que você daria para as pessoas que estão ingressando no rádio agora, que querem fazer rádio? Olha, não é só rádio, é qualquer profissão. Eu vou fazer, ser doutor, vou ser médico, porque meu pai quer. Não, você tem que fazer aquilo que você acha que você gosta. Não importa o dinheiro, importa você se realizar naquilo que você quer. Eu acho muito mais importante você fazer o que... Eu era para ser engenheiro pelo meu pai, mas eu quis ser radialista. Se eu fosse engenheiro, estaria ganhando muito mais. Mas a minha paixão era o rádio. Não tem... Todo mundo eu falo, eu quero... A minha filha mais nova, ela fez 5 cursos e nenhum ela parou. Por quê? Porque ela não achou o caminho dela. Agora está fazendo outro. Espero que ache. Entendeu? Você tem que fazer o que você gosta. Não o que te querem que você faça, ou que vai te dar um dinheiro melhor. Você tem que ter amor naquilo que você faz. Com certeza. Dos motivos de ser feliz é esse, né? Sim. Eu não sei se você já viu o cantor falando assim, eu canto, me divirto. E o cara tá ganhando dinheiro, mas tá se divertindo porque ele gosta daquilo. Fazer o que você gosta é muito melhor do que aquilo que você não gosta. Marco, a gente tem algumas fotos que você trouxe pra gente, e aí a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre elas, falasse. Então, essa aí é a carteirinha do rádio. Em 78 foi regulamentada a profissão. E eu só pude entrar como categoria, né? Porque eu tinha 4 anos para trás. Aí eu entrei. Eu provei que eu tinha 4 anos, eu consegui pegar minha regulamentação, que é o DRT, né? Isso aí era novinho, 78. Era bem novinho ainda. E aí? Aí é onde o Gil falou. É onde era clube lá no Morro. Inclusive o Gil trabalhou aí. Sim. Né? Que legal. E era um ronco para todo lado, né, Gil? Era o quê? Ronco. Ronco? Porque o transmissor era do lado. Do lado. Quando tinha 2,5 kg não era tanto, mas depois que passou para 10... E aquele vermelhinho ali, olha, é um cartucho ali, tem uma música, uma propaganda, uma vinheta. Isso. De vez em quando parava tudo lá, travava e o locutor tinha que sair correndo e... Né? Nossa. Só o ao vivo pode proporcionar. E os toca-discos, né? Olha ali, aquelas bolachas ali são discos de vinil. E como que fazia para selecionar? Nossa, não sei se essa pergunta é muito estúpida, mas como que fazia para trocar uma faixa específica do disco de vinil? Você olhava o nome que estava na programação. Aí você procurava no disco e colocava. Mas um álbum, por exemplo, era um disco só com aquela música? Tipo um single? Não. Uma música só era o compacto. Isso. É o pequenininho, tá? O LP tinha várias músicas. Do lado A e do lado B. Entendeu? E como fazia pra colocar uma música? Tipo, ia tocar a faixa 7. Como eu colocava? Você apertava o botãozinho onde vai entrar o volume, você punha pra baixo, você punha a agulha no começo da música, parava, ouvia, parava, esperava, soltava. Entendi. E ali, olha, na mão do Marco, cadê? Não, o anterior. É o disco do LP do Asia. Asia, Nossa, eu conheço essa Only banda. Time Hotel. É isso aí. Então, na realidade, a Clube foi a lançadora de sucesso em Ribeirão.
Porque a briga... Hit, lançar hit, assim. A briga da Clube com a Diário, porque a Diário quando veio em 81, né, ou 80? 81, né? 81, né? Ela veio com a estrutura totalmente americana. Transmissor Harris, mesa Harris, tudo importado. Coisa mais linda do mundo. E a Clube era aquilo ali. Entendeu? Era uma mesinha Collins, né? Que é uma mesa boa. Entendeu? O toca-disco ali é o Radiolab. Mas a da Diário, não. A Diário já veio com cartucheira. Entendeu? A Clube não tinha cartucheira. Teve agora, nesse finalzinho aí. A Diário veio gourmetizada. Tinha o rolo, né? Ao lado. Tinha o rolo, que a gente tocava também. Às vezes chegava música no rolo. Aí tocava a música. Nossa, gente. Interessante. Histórico mesmo. Foi uma fase boa. E para quem não sabe, aquele equipamento que tá em cima da cartucheira era que punha o ouvinte no ar. Né, Gil? Sim. Qual? Aquele aparelhinho em cima do pretinho ali, ó. Ah. Entendeu? Aquele aí você punha o ouvinte no ar. Nossa. Como chamava? Era uma linha, né? Era uma linha, mas tem um nome, né? Eu não me recordo o nome. Mas também não lembro o nome. Ali tinha uma linha e você plugava ali e o ouvinte entrava no ar. Entrava no ar. Aí você falava com o ouvinte. E o que a Clube mais tinha de diferente era que falava com o ouvinte, sim, né? Sim. Tinha essa interação. Sim, tinha muito. Interessante. E essa foto? Essa foto é em Miracatu. Inclusive estúdio montado pelo nosso amigo Paulo Biri. Pela BBTech. Paulo Biri que montou esse estúdio aqui também. Então. Olha. Na realidade, Paulo Biri, ele foi um técnico da Clube. E se o rádio hoje é mais bonito, o estúdio, tudo, é por causa do Paulo Biri. Porque o primeiro estúdio bonito foi a Clube, Sim. né? Porque na realidade o rádio era arcaico, o pessoal parava no tempo. E ele veio e montou o estúdio da Clube AM primeiro, né? Depois montou da FM, Clube, depois da Cidade, não foi isso? Era tudo muito improviso, né? Você vê que aqui é tudo planejado, né? É tudo calculado. Aí todo mundo começou a querer montar esse tipo de estúdio. Entendeu? Ele foi o precursor de uma nova rádio. De um novo estúdio, tecnicamente falando. Senso estético também, Isso. né? Entendi. Estético com a preocupação de sonoro também, sim. né? Sim. Toda essa parte de técnica também, né? Eu fui conhecer Sonex com o Paulo. Eu não conhecia. Sonex é essa espuma. Essa espuma que tem aqui. Pra dar o acústico, assim. É isso. Entendi. Você pode ver que no estúdio da Clube ali não tinha. Se você pôr ali aquela foto, você vai ver que... Ah lá, não, essa não. Essa tem. Anterior. Ah lá, tá vendo? Não tem. Tem ali o Eucatex. Eucatex mesmo. Entendeu? E se o Gil desse descarga no banheiro, eu ouvia na rádio. Eu ia falar como que funcionava essa questão do eco, tudo. Não tinha acústica. Na Clube não tinha acústica. E indo pro estúdio ali, né? Era uma porta... Aquela porta... Que vai e volta, né? Como que chama aqui? Eu não sei o nome daquilo lá. Essa porta. Eu sei qual porta. E era a líder de audiência, né? Era a líder de audiência. Dava eco na cidade mesmo. Aí todo mundo, porque a Diário veio com equipamento e tal. Pode vir com equipamento. Se você não tiver programação, não tiver comunicação, pode ter o equipamento que você quiser. Faz sentido isso. Entendeu? O humano ainda sobressai sobre o rádio. Você pode ter computador, tudo. Mas se você não tiver a parte humana... E esse estúdio aí é ao lado ali do HC. É embaixo da torre, literalmente embaixo da torre. Né? Então era... Eu me lembro que nós íamos de ônibus, o ônibus não tinha ponto de ônibus. Ele parava para nós. Ele parava para a gente na entrada ou então às vezes a gente ia de carona com o barco, voltava de carona. Né? Então era bacana, era um período aí que a gente, vamos dizer assim, tinha as dificuldades, mas tinha as grandes alegrias, né? Era uma satisfação muito grande, a gente trabalhava muito com o coração, né? Determinado, sabe? A gente tinha determinação, a gente vai atingir esse objetivo, vamos. Então vamos lá, todo mundo junto. E não tinha disputa, né? Todo mundo era unido, era uma família. Era a equipe, né? Era uma equipe, exato. Equipe. Nossa, Por isso que acontecia, né? Era uma equipe. Por causa dessa visão e comportamento de equipe, né? Você sabe, Gil, porque o logo da Clube... É aquela torre, né? Com um fone de ouvido? Não.
aquele pequenininho e grandão. Ah, tá. Um belo dia, toda vez eu saía lá de cima da clube, descia na PR7, né, no prédio, e ia lá falar com o Zé Pisano. Aí um belo dia eu chego lá, um desenho na parede, eu falo, Zé, que é isso aí? Olha, presta atenção. Aquele jeitão dele, né? Cara, eu olhei, não tô entendendo nada disso. Ele falou, essa aqui é a torrinha. Era uma torre pequena. E essa aqui é a grandona que eu já comprei. Entendeu? Então ele fez uma torrinha e uma torrona, né? Era a logomarca, da clube. É uma torrinha pequena, que a clube era uma torre pequena, ele pôs uma grande. É uma história ali na logo mesmo. Na logo tem história, sim, com certeza. Nossa, interessante. Bem legal. Bom, o episódio de hoje do programa Memórias da Comunicação chega ao fim. É sobre a coordenação do professor Geraldo José Santiago e com a assistência técnica de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Encerramos com gratidão a participação ativa do Marco. Muito obrigado. Que aqueceu este nosso projeto dedicado a narrar e reviver, preservar a história dos feitos dos 100 anos de rádio de Ribeirão Preto. Agradecemos imensamente sua colaboração. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E também a vocês, ouvintes, por nos acompanhar nessa jornada. O projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto está disponível no canal do YouTube, na Rádio UNAERP, onde há outras entrevistas igualmente cativantes. E até mais. Eu sou Lucimara Saturnino, me despeço agora. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.